Quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, nos disseram que seria maravilhoso, pois teríamos acesso a produtos baratos e o bem-estar de todos melhoraria muito. Se você analisar os 16 anos dos presidentes Bush e Obama, verá que a família típica ganhou apenas $80 cumulativamente nesse período. Assim, o bem-estar deles aumentou cerca de $50 por ano nos 15 anos seguintes à entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Não houve ganho em renda real, pois enquanto obtínhamos bens baratos, perdíamos empregos e destruíamos cidades e vilas. Os mercados chineses estão em colapso após Trump anunciar suas tarifas recíprocas. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China, e é por isso que eles não estão gostando dessa notícia. Em 2024, importamos $440 bilhões em mercadorias da China, enquanto exportamos apenas $140 bilhões, fazendo com que o déficit comercial seja quase $300 bilhões, o maior que os Estados Unidos da América têm com qualquer nação. É por isso que, como você pode ver neste gráfico que Trump está segurando enquanto faz seu anúncio, a China está no topo da lista e foi atingida com uma das maiores tarifas recíprocas de qualquer nação, 34%. Mas não para por aí. As más notícias continuam chegando para o Partido Comunista Chinês. Aqui estão mais detalhes. As barras azuis indicam as tarifas anteriores para os parceiros comerciais dos Estados Unidos da América. Você pode ver que ele já impôs tarifas sobre o México, sobre o Canadá, bem como sobre a China. Algumas dessas foram transferidas do primeiro mandato de Trump. E então, ele implementou essa tarifa base de 10% em todas as importações que entram nos Estados Unidos da América. Donald Trump disse que queria analisar a relação comercial dos Estados Unidos da América com países individuais e impôs algo que ele chamou de tarifa recíproca, efetivamente olhando para as tarifas que esses países impõem, dizendo se você faz isso conosco, vamos fazer isso com você, mas também olhando para outros impedimentos ao comércio. Por exemplo, regulamentos que possam bloquear as exportações dos Estados Unidos da América. Quando somamos tudo isso, você pode ver que as tarifas estão se acumulando umas sobre as outras. De repente, quando tarifas recíprocas são aplicadas, as barras disparam, sendo particularmente doloroso para países como a China, atingida com uma tarifa recíproca de 34%. Porém, isso se soma às outras tarifas, resultando em uma tarifa acumulada sobre a China superior a 50%. Isso é enorme e significativo, inclusive para outros países. O Vietnã, potência exportadora do Sudeste Asiático, foi atingido com uma tarifa recíproca de 46%, elevando a tarifa total para quase 60%. As más notícias continuam para o Partido Comunista Chinês. Como você pode ver nesta imagem na sua tela, os Estados Unidos da América também atingiram Taiwan com uma tarifa de 32%, mas isso não é o que está irritando o Partido Comunista Chinês. Eles estão irritados porque os Estados Unidos da América se referiram a Taiwan como um país que ocupa a 4ª posição nesta lista. O Partido Comunista Chinês não sabe do que precisa se irritar. A China está sendo atingida com uma tarifa de 56%, talvez mais. Falaremos sobre isso em breve. Ou o Partido Comunista Chinês deveria estar irritado com os Estados Unidos da América, chamando Taiwan de país. Voltando ao meu comentário sobre a China possivelmente enfrentar mais tarifas, seguem mais detalhes. Então, a China já tinha um imposto de 7,5% a 25% da seção 301, que foi implementado no ano passado. Trump assumiu o cargo este ano e implementou uma tarifa de 20% sobre os produtos chineses. Não sabemos se esses 20% permanecerão no topo, com a tarifa recíproca de 34% em cima disso. Mas, com base em tudo que Trump anunciou, parece que tudo simplesmente se acumula um em cima do outro. Não é como se eles se combinassem para se tornar um número só. Então, parece que esses 20% vão permanecer. E a China é atingida com mais 34%. E além disso, Trump impôs uma tarifa secundária sobre o petróleo venezuelano. Qualquer país que compre petróleo venezuelano será atingido com 25% de tarifas. E adivinha? A China tem comprado petróleo venezuelano. Então, isso significa que, se somarmos tudo, a China recebeu um vento contrário de mais de 100% de tarifa. O Partido Comunista Chinês poderia ter gerenciado de 10% a 20%, como fizeram no primeiro mandato de Trump. Eles definitivamente não conseguem gerenciar 100%. Antes de prosseguir, se puder, clique no botão de inscrição abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos lá!
Veja, durante o primeiro mandato de Trump, quando Trump implementou tarifas sobre produtos chineses, o que o Partido Comunista Chinês fez foi apenas desvalorizar sua moeda. Isso significava que, mesmo com as tarifas aumentando o custo dos produtos chineses, a desvalorização da moeda anulava grande parte do aumento de custo. Usaremos um exemplo com números fictícios para destacar este ponto. Uma camiseta chinesa custava 10 yuans, a moeda local da China. Trump adicionou uma tarifa de 20% no primeiro mandato na camiseta. Então, o novo preço para qualquer pessoa comprando camisetas chinesas na América teria sido 12 yuans. Então, o que o governo chinês fez foi desvalorizar sua moeda em 20 ou aproximadamente 20. Não é uma ciência exata. Então, vamos dizer que, antes da tarifa, $1 era aproximadamente 10 yuans. Isso significava que eu ou você poderíamos gastar $1 para conseguir uma camiseta chinesa, mas, depois das tarifas, $1 não conseguiria comprar a camiseta chinesa. No entanto, a China desvalorizou sua moeda, então mesmo que a camiseta chinesa seja 12 yuans agora, ainda é $1, já que a China desvalorizou sua moeda. Espero que faça sentido. Foi basicamente o que fizeram, pois as tarifas não eram tão colossais como agora. Muitos previram que a China poderia retaliar se Trump impusesse tarifas, como antes, mas os números são gigantescos. Tarifas de 50% a 100% em alguns produtos chineses. O CCP não pode simplesmente desvalorizar, pois enfrenta outros desafios. A China pode subsidiar tarifas de 10% a 20% por alguns meses. Eles não podem subsidiar uma tarifa de 54% ou até mesmo de 100%. Isso terá impactos enormes na China. Eles não conseguem consertar o mercado imobiliário, subsidiar indústrias, construir seu exército e financiar a iniciativa Cinturão e Rota com este nível de tarifa de seu maior cliente. A China envia uma grande quantidade de mercadorias para os Estados Unidos da América, então é por isso que tem um impacto ainda maior. O Partido Comunista Chinês está surtando e lançou um vídeo na tentativa de encontrar novos mercados para suas mercadorias chinesas. Este é o nosso globo, um mundo imperfeito. A violência, hegemonismo, ganância, exploração, subversão, vigilância, traição, supressão, provocação, tarifas. Você quer viver em um mundo assim? Ou em um mundo assim? Sem guerra. Segurança para todos. Igualdade entre as nações. Justiça. Prosperidade compartilhada. Barreiras transformadas em pontes. Oportunidade para todos. Civilizações coexistindo em harmonia. Solidariedade global. Juntos podemos tornar nosso mundo um lugar melhor. Vale destacar que isso foi divulgado por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Então isso não foi algum bot aleatório inventando isso. Esta é uma conta oficial chinesa que está postando anúncios assim. Já explicamos em um vídeo anterior por que as tarifas não fazem muito sentido, especialmente em alguns países. Tipo, por que impomos uma tarifa ao Reino Unido? Porque nem temos um déficit comercial com o Reino Unido. Exportamos mais para eles do que importamos. Então, na verdade, temos um superávit comercial. E mesmo que estejamos chamando isso de tarifas recíprocas, aplicamos ao Reino Unido, então meio que não faz sentido. Mas, com a China, isso era algo que era necessário, e é uma questão de segurança nacional. Também é uma questão de comércio livre e justo, porque as empresas chinesas têm praticamente acesso irrestrito aos mercados dos Estados Unidos da América, enquanto as empresas dos Estados Unidos da América são proibidas de operar na China. Isso não é capitalismo e não deveria ser apoiado pelos Estados Unidos da América. E além disso, as empresas chinesas roubam produtos americanos, copiam a tecnologia americana e roubam propriedades intelectuais dos americanos, enquanto lucram vendendo a mesma coisa aqui na América. É surpreendente que isso tenha durado tanto, mas esperamos que nossa dependência da China diminua daqui para frente. Porque se houver uma guerra por Taiwan, não podemos ter toda a nossa produção acontecendo na China ou em países que são aliados da China ou empresas chinesas. O primeiro míssil será lançado de um navio chinês contra um navio americano no Estreito de Taiwan.
Esse não é o primeiro míssil. O primeiro míssil será Xi, ligando para seus amigos nos Estados Unidos da América e ameaçando destruir a economia americana se o governo dos Estados Unidos da América tentar combater isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso amanhã. Vou expulsar todos vocês. Vou distribuir suas isenções especiais, vamos roubar todas as suas fábricas, vamos nacionalizar todos os seus trabalhadores e depois vamos vender iPhones para o mundo inteiro e vocês se tornarão irrelevantes. Tipo, isso é realmente o que ele tem em sua aljava. Caramba, isso é assustador pra caralho. É coisa pesada, certo? Sim. E a pior parte é que, pra não ser uma caricatura, mas ninguém está falando sobre isso. Tipo, quando foi a última vez que você ouviu isso, sabe, discutido abertamente? E é tudo obviamente verdade. Alguém questiona se Xi tem o poder de simplesmente destruir a Apple? Eu não acho que alguém conteste isso. Xi poderia destruir milhões de empregos nos Estados Unidos da América e trilhões em capital de mercado, da noite para o dia, com um golpe de caneta. Isso é incontestável? Tipo, eu não sei. Me sinto como as pessoas durante a Guerra Fria, sob a pressão de que as bombas nucleares poderiam ser lançadas a qualquer momento. Parece um pouco como algum menor. Uma situação como essa provavelmente influenciou a imposição de tarifas a quase todos os países do mundo, pois a administração visa que alguma manufatura retorne. Na última vez em que apenas tarifamos a China, muitas empresas chinesas simplesmente terceirizaram suas fábricas para países como Vietnã e Camboja. De lá, eles produziam os bens e os enviavam para os Estados Unidos. É por isso que Vietnã, Camboja e China foram atingidos com uma taxa de tarifa muito alta. Aqui está o relatório sobre isso. O Camboja e o Vietnã foram atingidos com 49% e 46%, respectivamente. A China transformou o Camboja no hub de transbordo mais importante que a China comunista usa para evitar nossas tarifas, disseram autoridades da Casa Branca. Vietnã também. No Vietnã, edifícios semelhantes a fábricas são, na realidade, armazéns onde produtos chineses são renomeados como vietnamitas e exportados para os Estados Unidos da América. Essa não é a única brecha que as empresas chinesas usaram para evitar as tarifas dos Estados Unidos da América. As empresas chinesas frequentemente exploram a provisão de minimis da regra tarifária. Essa provisão significa que, quando viajamos para o exterior e trazemos lembranças, não pagamos tarifas sobre os pequenos itens que trazemos de volta. Acho que o limite para essa provisão é de $600 por item. E é exatamente por isso que você vê empresas como Temu e Shein precificarem seus produtos tão barato. Se você já baixou o aplicativo Temu, não entendo o motivo se assiste a este canal. Mas se o fez, certamente notou que muitos dos itens vendidos são muito baratos, pois exploram a provisão de minimis para evitar o pagamento de tarifas sobre os produtos enviados aos Estados Unidos. O que eles fazem é enviar contêineres cheios de coisas para o Canadá e México. Depois eles dividem em muitos pequenos pacotes, todos eles sendo de $600 ou menos, e então eles enviam para os Estados Unidos. É dessa forma que eles evitam pagar a tarifa e contornam todas as tarifas impostas pelos Estados Unidos até o momento. E é exatamente por isso que houve outro grande anúncio nas tarifas que foram anunciadas ontem. O envio isento de impostos de minimis está sendo eliminado de todos os países assim que os sistemas estiverem prontos. Espera-se que o sistema esteja pronto até 2 de maio. Novamente, essa é a previsão. Vamos ver o que acontece, porque há milhões e milhões de pacotes chegando aos Estados Unidos todos os dias. E definitivamente precisamos de muita mão de obra e um grande sistema para descobrir como tarifar tudo isso. Porque da última vez que implementamos isso, a última vez que Trump implementou isso há alguns meses, não tínhamos os sistemas configurados para executar a ordem. Então, o que aconteceu foi que tivemos longas filas nos aeroportos e nos portos para resolver isso de alguma forma. Em apenas 2 dias, a administração Trump teve que revogar a ordem, porque simplesmente não tínhamos capacidade para executar isso. Então, desta vez, não há anúncio de que isso será realizado imediatamente. Muitos especialistas esperam que leve pelo menos alguns meses para configurar um sistema para implementar essa coisa de tarifa. Mas a administração Trump está prevendo o dia 2 de maio.
Vamos ver o que acontece. Mas é definitivamente uma boa notícia, porque essa é uma das grandes maneiras pelas quais empresas chinesas, como Temu e Shein, estão explorando as leis dos Estados Unidos da América e contornando as tarifas. É bom ver que a administração finalmente está reprimindo isso. Agora, a China definitivamente teve uma forte resposta a isso. Aqui podemos ver, relatado pela Consumer News and Business Channel, a China pede aos Estados Unidos da América que cancelem imediatamente as tarifas e promete contramedidas. Agora, em relação à resposta chinesa, houve uma história ontem, onde eles falaram sobre como o Japão e a Coreia do Sul estão se aproximando da China por causa de todas as tarifas econômicas que os Estados Unidos da América estão aplicando. E essa história, na verdade, originou-se da China, de Pequim. Eles afirmavam estar em contato com oficiais japoneses e sul-coreanos, buscando apresentar uma resposta unificada às tarifas dos Estados Unidos da América, porém isso não é verdade. Apesar das declarações dos oficiais chineses, autoridades do Japão e da Coreia do Sul afirmaram publicamente que tais informações são falsas. Na parte inferior, a notícia de 31 de março afirmava que China, Japão e Coreia do Sul concordaram em responder conjuntamente à tarifa dos Estados Unidos da América, mas, posteriormente, foi revelado que isso era impreciso. Esta interpretação, feita na conta afiliada à mídia estatal chinesa, no Weibo, circula amplamente, mas o Japão e a Coreia do Sul não anunciaram nenhum acordo desse tipo. O porta-voz do Ministério do Comércio da Coreia do Sul disse que a ideia de resposta conjunta à tarifa dos Estados Unidos da América foi exagerada, referindo-se à declaração oficial da reunião. A resposta do Japão foi ainda mais direta. O ministro das Relações Exteriores de Tóquio e os funcionários do comércio, incluindo o secretário-chefe do gabinete, negaram que tais discussões ocorreram, afirmando que nenhuma estratégia conjunta de tarifas foi acordada. Embora a China queira que o mundo pense que todos estão se unindo por trás dela diante das tarifas impostas por Trump, isso não é verdade. Gostaria de esclarecer que é positivo impormos tarifas à China e seus aliados, que são usados por empresas chinesas para contornar as tarifas americanas. Quero deixar claro que não estamos apenas dizendo que as tarifas são boas para todos os países. Trump afirma que todas as tarifas implementadas por ele são de reciprocidade, o que não é verdade. O Reino Unido tem superávit comercial com os Estados Unidos da América, e nós os atingimos com uma tarifa de 10%. Isso não faz sentido. O que estamos tentando fazer? Acabar com esse superávit comercial. E a mesma coisa com alguns outros países, especialmente na África e talvez nas partes mais pobres da Ásia, onde eles simplesmente não têm a capacidade de comprar produtos dos Estados Unidos da América. Olhe para as coisas que produzimos: Tesla, Boeing e Lockheed Martin. Essas são nossas principais exportações. Muitos países pobres não têm capacidade de comprar esse tipo de coisa. Entretanto, eles vendem muito para os Estados Unidos da América, sendo injusto puni-los apenas pelo déficit comercial, mesmo sem tarifas sobre produtos americanos. Eles simplesmente não têm recursos para comprar dos Estados Unidos da América. Aqui está um exemplo perfeito disso. Para ilustrar o quão sem sentido essas tarifas foram calculadas, pegue o exemplo de Lesoto, um dos países mais pobres da África, com apenas 2 bilhões e 400 milhões de dólares em produto interno bruto, que está sendo atingido com uma taxa de tarifa de 50% sob o Plano Trump, a mais alta entre todos os países da lista. Por que Lesoto aplica tarifas loucas sobre o produto dos Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América estão apenas sendo recíprocos aqui. Contrariando as alegações de Trump, as tarifas não são definidas da forma que ele afirma, conforme explicado anteriormente no vídeo. Na verdade, Lesoto, como membro da União Aduaneira da África do Sul, aplica a estrutura tarifária externa comum estabelecida por este bloco regional. Uma boa maneira de comparar isso seria a União Europeia, o que significa que este país aplica as mesmas tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos da América que a África do Sul, bem como os 3 outros membros do bloco, Namíbia, Estônia e Botsuana.
Então, já que as tarifas cobradas por todos esses 5 países sobre os produtos dos Estados Unidos da América são exatamente as mesmas, todos eles devem ser atingidos com a tarifa de 50% pelos Estados Unidos da América, certo? De jeito nenhum. A África do Sul está recebendo uma tarifa de 30%, a Namíbia está recebendo 21%, Botsuana está recebendo 37% e Eswatini 10%, a tarifa mais baixa possível entre todos os países. Então é aqui que o problema começa. Esses países cobram a mesma tarifa sobre os bens dos Estados Unidos da América, porém estão sendo atingidos por tarifas distintas. Então, o que acontece? Novamente, a maneira como as tarifas são calculadas não tem absolutamente nenhuma relação com as tarifas reais impostas por esses países aos Estados Unidos da América. Em vez disso, elas parecem ser derivadas do cálculo do déficit comercial. Olhe especificamente para Lesoto. Anualmente, os Estados Unidos da América importam dólares dos Estados Unidos, 230 milhões em mercadorias do país, sobretudo diamantes, têxteis e vestuário, e exportam apenas dólares dos Estados Unidos, 7 milhões. Por que eles exportam tão pouco? Novamente, este é um país extremamente pobre, onde 56% da população vive com menos de $3 por dia, ou seja, $1.300 por ano. Eles simplesmente não podem pagar pelos produtos que os Estados Unidos da América produzem, que poderiam ser iPhones. Embora eu não acredite que produzimos iPhones, mas produzimos Tesla, e todas essas coisas caras como calculadoras, coisas assim. Eles simplesmente não podem pagar. A maneira como as tarifas são realmente calculadas parece ser baseada em uma fórmula simplista e economicamente sem sentido. Você pega o déficit comercial que os Estados Unidos da América têm com o país, divide-o pelas exportações do país para os Estados Unidos da América e declara isso como a tarifa que eles cobram dos Estados Unidos da América. Assim, para Lesoto, o cálculo é de 230 milhões de exportação menos 7 milhões de dólares. Esse é o déficit dividido por quanto realmente importamos. Isso é 97%. Esse é o imposto que Lesoto tem que pagar aos Estados Unidos da América, e metade disso é aproximadamente 50%. E é assim que os Estados Unidos da América retribuem. É extremamente fácil ver por que isso não faz sentido algum. Lesoto não pode fazer nada sobre a situação. Não podem alterar as tarifas que supostamente cobram, pois não se baseiam em tarifas reais. Também não podem reduzir o déficit comercial com os Estados Unidos da América por falta de recursos para comprar produtos americanos. A principal justificativa de Trump para a tarifa é trazer a manufatura de volta aos Estados Unidos da América. Mas quase metade das exportações de Lesoto são diamantes, o que não faz sentido trazer de volta. Se pensarmos que esse tipo de sistema de ordem mundial liberal, mesmo que tenha servido bem aos Estados Unidos da América antes, não está mais atendendo tão bem. Em segundo lugar, pode estar desaparecendo de qualquer maneira, já que a China está emergindo como um concorrente de igual para igual. Os Estados Unidos da América não podem ser um hegemônico unipolar como era quando a Guerra Fria terminou. Portanto, ao aceitar as mudanças, devemos ter uma perspectiva sobre o que desejamos alcançar. Você sabe, tenho escrito muito sobre tentar interpretar e decifrar como isso pode parecer. É uma crítica muito justa. Eles não foram tão claros sobre isso quanto gostaríamos. E o que eu acho que deveríamos querer, e o que, como eu disse, pessoas na administração como um Marco Rubio ou um Scott Bessent, que eu acho que escrevem e falam de maneira ponderada sobre isso, me apontaram, é a ideia de que nós absolutamente queremos uma forte aliança econômica e de segurança. Não será o mundo inteiro, pois a China também terá sua própria esfera, mas queremos ter dentro da nossa esfera algumas coisas que no passado os Estados Unidos da América não necessariamente exigiam. Vamos querer um comércio equilibrado, onde no passado estávamos felizes em deixar a manufatura ir para outros lugares. Queremos que os outros assumam basicamente seus próprios encargos de defesa. Isso não significa que não estamos cooperando, mas que cada um assume a responsabilidade principal por sua própria defesa.